deputado delegado Ramagem, ex-diretor da APIM, expôs a crueldade nas injustiças e arbitrariedades que vêm sendo cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, exemplificando com os casos da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos e de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão. O deputado pediu aos cidadãos que não parem de comentar sobre todos esses casos em que pessoas inocentes estão sendo presas e condenadas em lotes, em evidente perseguição política. Ele apontou: eles aplicam graves injustiças sem qualquer limite, sem qualquer bom senso ou mesmo vergonha. O que é a justiça, se perdeu o fundamento de ser justo e ser razoável, de haver um equilíbrio, adequação, principalmente aos olhos de toda a população? O processo da cabeleireira Débora, como dos demais presos políticos do 8 de janeiro, é um copia e cola, é um padrão de linha de produção para acabar com a vida dessas pessoas. Ramagem mostrou que as penas impostas aos presos do 8 de janeiro não têm paralelo no ordenamento jurídico, além de não ter qualquer previsão legal. Ele lembrou: são cidadãos comuns que deveriam estar sendo julgados em primeira instância, com possibilidade de recurso, que é o direito de cada um contra decisões claramente injustas, em desacordo com o nosso ordenamento. O deputado afirmou: esse conjunto de decisões é o tamanho da crueldade instalada na justiça do nosso país. A anistia desses presos políticos é uma necessidade do Estado democrático. A instância maior é o Parlamento, que é a casa das reformas, para atender à vontade do povo que elegeu seus membros. Abrace e divulgue essa ideia, essa verdadeira justiça. Dia 6 de abril, nós vamos estar na Avenida Paulista para mostrar para o Brasil, para o mundo, que nunca aceitaremos esses abusos e esses ataques à nossa liberdade. Ao divulgar o vídeo, o deputado disse: não há mais bom senso, equilíbrio e justiça na Suprema Corte, mas rancor, abusos e perseguição. Tudo a respaldar um poder sem controle, não se importando em perder qualquer resto de credibilidade nas decisões. Não podemos aceitar e esquecer Clezão, Débora e todos os presos políticos. A anistia é realidade de manifesta necessidade. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa.
As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Não pare, não se canse de falar do caso da Débora dos Santos, do caso do Clezão, morto enquanto estava preso, que já tinha pedido de soltura favorável, da própria PGR e que por meses não foi apreciado, muito menos atendido. Muitos não se interessam por política, são governados por ela, estão alheios a essas atrocidades que vêm acontecendo no Brasil. Por isso, leve ao conhecimento essas penas de 14 a 17 anos de prisão para idosos, para mães, para diversas pessoas que estavam sem armas de bons antecedentes. Para quais crimes que nós deveríamos estar acostumados a ver esse tipo de pena? Seria para homicídio, para sequestro, narcoterrorismo que tomou conta das grandes cidades, esses grandes esquemas de corrupção. Agora, uma pichação com batom lavável, que nem dano ocorreu, esse é o ponto que chegou a justiça no Brasil. Eles aplicam graves injustiças sem qualquer limite, sem qualquer bom senso ou mesmo vergonha. O que é a justiça se perdeu o fundamento de ser justo, de ser razoável, de haver um equilíbrio, adequação, principalmente aos olhos de toda a população? O processo da cabeleireira Débora, como dos demais presos políticos do 8 de janeiro, é um copia e cola, é um padrão de linha de produção para acabar com a vida dessas pessoas. A Débora é mãe de 2 meninas. Há um entendimento pacífico do próprio STF de prisão domiciliar para esses casos de mães. É aplicado para mães presas por tráfico de drogas, mas para as mães do 8 de janeiro não há esse benefício. Além de receber essas penas altíssimas, desproporcionais, de 14 a 17 anos de prisão, o STF ainda está condenando essas pessoas a pagar 30 milhões de reais de forma solidária. Ou seja, todos compartilham a obrigação de pagar, todos devendo todo esse valor de 30 milhões, independente do grau de participação de cada um. Essas pessoas, além dessas aviltantes, desarrazoadas penas, não vão conseguir nunca mais ter um único bem. Não vão poder passar como herança um dia um carro, uma casa que tenham para os seus herdeiros. São cidadãos comuns que deveriam estar sendo julgados em primeira instância, com possibilidade de recurso, que é o direito de cada um contra decisões claramente injustas em desacordo com o nosso ordenamento. Esse conjunto de decisões é o tamanho da crueldade instalada na justiça do nosso país. A anistia desses presos políticos é uma realidade, há uma necessidade. No Estado democrático, a instância maior é o parlamento, que é a casa das reformas, para atender à vontade do povo que elegeu os seus membros.
abrace e divulgue essa ideia, essa verdadeira justiça. Dia 6 de abril, nós vamos estar na Avenida Paulista para mostrar para o Brasil e para o mundo que nunca aceitaremos esses abusos e esses ataques à nossa liberdade.